Que bom que você está junto comigo novamente, né? Para nós juntos começarmos mais uma série de estudos sobre... nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Então vamos criar uma playlist falando sobre reavivamento espiritual, né? Como conseguir o reavivamento espiritual. Então essa é uma nova playlist que eu estou criando, né? E o Espírito Santo é uma pessoa, né? E essa pessoa... ela gosta de relacionamento, ela gosta de se relacionar, ela gosta que você conversa com ela, ela gosta que você abra o seu coração para ele conversar, ele ouvir você. Ele fala com a gente, sim, ele fala, mas você tem que saber ouvir o Espírito Santo falando com a gente. E os discípulos, antes do Pentecostes, eles tinham sido batizados. Eles foram batizados nas águas, né? E o Espírito Santo deu dons a eles. Só que a pessoa de Jesus Cristo andava com ele. Deus é Espírito. Jesus estava ali em carne e osso. Ele foi encarnado ali. Então os discípulos não sentiam falta. Eles estavam ali junto com os discípulos. Jesus estava junto com eles. Então o próprio Deus... antigamente ele apresentava-se em cima do Shekinah, em cima da Arca da Aliança, no santuário terrestre. E agora ele decidiu deixar de ficar oculto, ele encarnou numa coraça humana e apareceu como Cristo, como Jesus Cristo. Ele andava com os discípulos, ele chamou os discípulos não sentiam falta. Os discípulos não precisavam jejuar, porque Jesus estava com eles, tinha felicidade. Só que os discípulos ainda não tinham nascido de novo. Eles precisavam nascer de novo, eles não tinham nascido. Mas eles foram batizados? Foram batizados. O Espírito Santo veio sobre eles? Não na proporção que era para ter sido, mas veio. Por quê? Porque eles não tinham nascido de novo ainda. Eles batizaram, mas continuavam fazendo várias coisas erradas. Levantou a espada, eles tinham o mal. Tanto é que Jesus, quando perguntou para Pedro, quem dizes que eu sou? Aí ele falou, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bendito és tu, né? Porque não foi você que falou, foi Deus que falou por você. Mas no mesmo tempo, depois ele falou assim, arreda Satanás, você está falando por Satanás. Então Pedro estava falando uma coisa, mas estava sendo movido por Satanás. Mas ele já tinha sido batizado. Então faltava ele nascer de novo. Aí o Jesus morreu e foi para o céu, foi assunto ao céu. E Jesus fez uma promessa, falou, olha, eu vou mandar um consolador para ficar junto com vocês. Aí depois ele falou, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, porque eu vou ser assunto ao céu. Aí 40 dias depois, Jesus foi assunto ao céu. E eu depois, numa série, num dos estudos dessa série, eu vou falar sobre isso mais detalhado. E Jesus foi assunto ao céu e ficou no santuário, né? Lá, sendo nosso sacerdote. Mas na hora que ele foi ser sacerdote, começou o ministério de sacerdote de Cristo, o Consolador veio. Naquele momento, os discípulos deixaram de se sentir só, porque em vez de ser uma pessoa encarnada, agora veio o Espírito que podia atingir todo o planeta, todas as pessoas ao mesmo tempo. Veio Deus, o Consolador, e apresentou-se para ele de uma forma corpórea, não, né? De forma de línguas, se desceu em cada um. E eles, precisando falar em línguas, eles falaram em língua para aquelas nações que estavam ali. Agora o Espírito Santo já não estava mais ao lado deles, ou como uma pessoa, como Cristo. Agora ele estava em espírito, só que agora ele estava dentro dos discípulos. E é isso que nós precisamos entender. E ele é uma pessoa. Ele é um Deus que nos ama, que ele quer ficar dentro da gente. Aqueles que querem que ele fique dentro, ele fica. Então Deus o Pai, Deus é o Filho, né? Se unem para falar-nos da maravilhosa promessa do Espírito Santo, lá em Atos 1:4. A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então nós podemos estar seguros de que essa promessa é para nós hoje. Em Atos 2, versículos 16 e 17, diz assim, e acontecerá nos últimos dias,
diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo é a maior bênção que um filho de Deus ou a igreja pode receber hoje. A sua sombra vem todas as demais bênçãos espirituais. Ele é uma pessoa e devemos conhecê-lo. Então, antes de nós começarmos esse estudo, eu peço que você incline a sua fronte e vamos fazer uma prece ao Santo Espírito, a Deus. Deus, obrigado por nos amar. Obrigado por ser o meu Deus, o nosso Deus. Esteja com meu amigo, minha amiga que quer aprender sobre o Senhor, Santo Espírito. Ilumine a mente dela, ilumine a mente dele, ilumine essa igreja e que tudo ocorra conforme tua santa vontade. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, conhecendo a pessoa do Espírito Santo, nós só podemos amar a quem conhecemos. Conhecer, ainda que em parte, é o Espírito Santo, é um privilégio nosso. Ele tem personalidade, o Espírito Santo? Sim. Ele é a terceira pessoa da divindade, representante de Cristo, que veio na plenitude de seu poder. Ele tem vários nomes na Bíblia, né? E nós vamos citar alguns agora dentro da palavra de Deus. Como a gente já orou, já podemos seguir a sequência lendo os versos da Bíblia, tá? Eu quero falar para você que se tiver rápido, você dá uma pausada no vídeo, abre o livro que você quer e leia o capítulo e o versículo. Depois despausa e vai lendo, tá bom? Mas tudo está na palavra de Deus. Então vamos lá, Mateus 3, versículo 16. Diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha só um nome que é dado ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Também em Juízes 14, 6, aqui tem outras traduções, mas eu vou ler uma tradução que não fala, né, mas em outras linguagens, em outras traduções de Bíblia, fala Espírito de Jeová. Tá? Em Juízes 4, 6 aqui fala Espírito do Senhor. Tá? Então vamos lá. Então o Espírito do Senhor, Juízes 14, versículo 6 diz: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, outro nome do Espírito Santo, Espírito de Jeová, Espírito do Senhor. Outro nome, Consolador e Intercessor, ou Paráctos, né? Advogado, que significa intercessor. João 14, 26 diz o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Consolador, outro nome que ele tem, né? Espírito do Senhor, em Atos 8:39 diz que outro nome é Espírito do Senhor. Olha só o que diz lá em Atos 8:39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Já pensou? O Espírito do Senhor pegou Filipe e levou ele para outro lugar. Então, assim que a gente consegue entender como que o Evangelho foi pregado em todo o mundo na época dos discípulos, né? Mas isso é um outro sermão, outro estudo. Então, outro nome que se diz para o Espírito Santo, Espírito de verdade. João 15, 26 diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, Espírito de verdade. Outro nome que se dá ao Espírito Santo, Espírito Santo. São Lucas 11:13 fala o seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais ao Pai dará, ao Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, outro nome, Espírito Santo. Outro nome que se dá ao Espírito de Deus, né? O Espírito do Deus vivo.
2 Coríntios 3, versículo 3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha só, o Espírito eterno, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se oferece a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Outro nome que se dá, Espírito de seu Filho. Gálatas 4, versículo 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Espírito de santidade. Romanos 1, versículo 4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Espírito de santidade, santificação. Romanos 1, 4 diz isso. Espírito de vida. Romanos 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Outro nome que se dá ao Espírito Santo, a esse Deus, essa terceira pessoa da divindade, Espírito da graça. Hebreus 10, 29 diz: de quanto mais castigo cuidais vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha só, né? Hebreus 10, versículo 29. Espírito de adoção, Romanos 8, versículo 15, diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, espírito de adoção. Espírito de sabedoria, Isaías 11, 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só quantos nomes tem o Espírito, a terceira pessoa da divindade: Espírito de sabedoria. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1, versículo 19 diz: porque sei que disso me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha que interessante, né? Então, ele é Espírito, sua natureza não tem forma humana. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente, embaraçado com a humanidade. Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Desejado de todas as nações, página 644, tá bom? Da edição popular português. Então, esse livro é escrito por uma escritora mundialmente conhecida, né? Ellen G. White, que os adventistas têm na igreja os livros delas, né? E acredita que ela é uma profetisa dos dias modernos, porque nenhuma profecia dela deixou de se cumprir. O Espírito Santo, como pessoa, ele é Espírito, mas é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo é uma pessoa, por isso desejamos sua comunhão e companheirismo. Ele deseja tomar a nossa mão e nos dirigir. Devemos nos render a Ele e ter mais reverência e admiração para com sua pessoa e sua presença. Como Ele é uma pessoa divina, que Ele é, nós sentiremos profundamente comovidos de que a terceira pessoa da Trindade tenha decidido morar em nós, dentro de nós. Hoje a Shekinah acontece dentro de nós. Deus quer morar dentro de nós, a presença de Deus dentro de nós. Os atributos divinos do Espírito Santo, quais são? Ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7 diz: para onde poderei eu escapar do teu Espírito?
Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ele está presente em todas as partes. Aonde quer que você vá, ele ali estará. Ele é um companheiro inseparável. Mais do que isso, ele habita fora, dentro, em cima, embaixo de você. Ele conhece você, os pensamentos, lê os seus pensamentos. Ele está presente ao mesmo tempo com 7 bilhões de habitantes do planeta inteiro e fora do planeta. E, no entanto, cuida e se interessa por você como se fosse a única pessoa do mundo. Nem as distâncias e os obstáculos nos podem separar de sua presença, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onisciente. Isaías 40:13 fala o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? Versículo 14: com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Então ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2,10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas das coisas de Deus, a profundeza de Deus. Versículo 11 diz: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nela está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Salmo 139, versículo 1 e 2, de 1 a 4, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ele tudo conhece. Tudo esquadrinha, ele conhece as profundidades de Deus, assim como conhece ao homem. Ele revela tudo o que está oculto, escondido à vista humana. Não tem como esconder nada de Deus. Deus, ele te sente. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele é poderoso. Gênesis 1, versículo 2, olha só. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele fez tudo isso e ele estava andando sobre a face das águas. Lucas 1,35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só, de uma virgem fez nascer um neném e a mulher ficou virgem ainda. Ele é onipotente, ele pode isso. Jó 33, versículo 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Em 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Sua onipotência é evidenciada ao ele participar da criação, quando fez o universo do nada, da animação, quando deu vida ao homem, da ressurreição, quando ele produz vida da morte. O Espírito Santo é a fonte da vida abundante de que desfrutamos. Ele é poderoso e forte. Nada acontecerá em sua vida sem seu poder. Você chegará a ser cada vez mais dependente do Espírito Santo. Ele é eterno, o Espírito Santo. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele é Deus eterno, participa da mesma eternidade do Pai e do Filho. O Espírito Santo é divino. Atos 5, versículo 3 diz assim: disse então Pedro
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade sua? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. A terra era dele. Se ele quisesse vender, ele vendia. Se ele não quisesse vender, ele não vendia, mas ele deu para Deus tudo. Aí na hora que ele vendeu, ele reteve parte do dinheiro. Ali estava o Satanás, ali o pecado, a ganância, o amor ao dinheiro. Ele morreu. Em Mateus 28, versículo 19 diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele é divino. Tem que orar em nome do Espírito Santo. Em Hebreus 3, de 7 a 11, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viveram 40 anos as minhas obras, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Já pensou? Viver todos os milagres e assim mesmo ainda não amolece o coração, não adora a Deus, não se entrega a esse Deus? Jesus comunicou a plenitude da divindade do Espírito Santo. Possui todos os atributos da deidade. É um membro divino do Altíssimo. Ele é igual ao Pai e ao Filho em majestade, honra e beleza. Então isso quer dizer o quê? Que nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo ela tem que ser como? Em verdade. João 4, 24 fala isso, né? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, de verdade. Por quê? Porque nós podemos entristecê-lo, tem várias coisas que a gente pode fazer contra ele. Em Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Contristar quer dizer entristecer, atormentar, causar pesar, vexar, ofender, insultar, o causador a essa pessoa linda, esse Deus maravilhoso, amoroso que a gente ama, que eu amo. O Espírito Santo, ele tem um coração tão terno que facilmente chora por você e por mim. Quando fazemos o que Deus ordena, o que Deus ordena na sua palavra, e nós o contristamos quando não fazemos isso. Ele chora facilmente. Ele escuta e ele fala. Mas a gente não está tão envolvido com o mundo, com as coisas desse mundo, que a gente não consegue ouvir a voz dele. Aquele que quer, ele vai ouvir. Gálatas 4,6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Atos 13:2 fala: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. O Espírito Santo fala conosco. Em 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que nós vemos hoje na teologia dispensacionalista, né? A futurista, a imediatista, são várias teologias, mas a verdadeira é a teologia historicista. Né? Em 2 Samuel 23, versículo 2 diz: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Olha aqui que Samuel falou. O Espírito Santo, ele nos capacita para falar em intimidade com o Pai. Ele também é a adoração que convida a sua presença. Quando nós adoramos a Deus. Só que não é aquela coisa assim falsa. Como que eu vou expressar isso? Uma coisa formal, não, é adoração.
É você pegar o inário e adorar, chorando, com alegria. É você ler a palavra e entender a palavra. Isso é adoração a Deus. Não é você cantar 3 hinos, depois senta, aí começa outra coisa, uma coisa sem sentimento. É normal a gente chegar e cantar e querer orar, agradecer a Deus. Então, sem formalismo, a adoração convida a sua presença. A adoração prepara o cenário para que Ele nos fale a nós e através de nós. Ele quer falar-lhe hoje e a cada dia. Escute sua voz e fale com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa que a gente pode reclinar a cabeça e abrir os seus sentimentos. Ele vai colocar a mão no seu coração e vai te acalentar. Ele vai te entrar, a presença dele, a Shekinah vai fazer presença dentro de você e você vai ser aliviado. Você vai sentir a presença de um amor nunca visto no seu coração. E você vai perdoar tudo. Podemos ofendê-lo também. Em Hebreus 10, 29 diz assim: de quanto maior castigos cuidais vós, será julgado merecedor aquele que por pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então podemos tratá-lo com indiferença, outras vezes com arrogância, insultante, com desprezo e assim proporcionar uma afronta. Quando não damos o devido valor ao significado da morte de Jesus por nós na cruz, ofendemos ao Espírito Santo. Então nós não podemos ser arrogantes. Ah, mas Deus cura, Deus tira, é só você arrepender, se converter e confessar os seus pecados a Jesus, a Deus. Em nome de Cristo, o Espírito Santo vai te perdoar e vai transformar a sua vida. Nós podemos mentir para Ele. O que vocês acham? Eu tenho uma ilustração assim, depois a gente vai ler Levíticos 19, 11, mas eu tenho uma ilustração que fala assim: imagina você cair no meio do oceano. Todo lugar só tem água. E você fica com água embaixo, em cima, na fronte, e água querendo entrar dentro do nariz, no ouvido, em todo lugar. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o oceano. E você está dentro do oceano. O Espírito Santo, ele tudo vê. Não tem como esconder. Ele lê o pensamento, ele sente o que você sente. Então, olha só o que diz Levítico 19, 11. Diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Porque não tem como. O Espírito Santo sente o que a gente sente. Atos 5, versículo 3 disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? E vendido não estava em teu poder? Porque formastes esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Aí versículo 9, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam na porta e levando para fora, a sepultaram junto de seu marido. O Espírito conhece todos os oferecimentos ou promessas que fazemos a Deus e que não cumprimos. Ele conhece as promessas de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não tem como esconder do Santo Espírito. Ele é Espírito em todo local. Quando não cumprimos esse ato, é considerado como uma mentira feita ao Espírito Santo. Podemos blasfemar contra ele. Em Mateus 12, 31 diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Versículo 32 diz: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será-lhe perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Esse é um ato voluntário. Por exemplo,
ao atribuir voluntariamente a Satanás os milagres realizados por Cristo, através do Espírito Santo, você está blasfemando, você está pecando. Podemos resistir-lhe? Sim. Atos 7,51 diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Zacarias 7,13 diz o seguinte: e aconteceu que assim como eles clamou e eles não ouviram, também eles clamarão e não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14: assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Isto é rejeitar a Deus e combater os ensinamentos de Cristo. A contínua resistência ao amor, ao Espírito Santo. Ele nos incapacitará a ouvir sua voz. Ignorar a palavra de Deus é resistir-lhe. O que é repreendido por Deus endurece a serviço para não ouvir. Será quebrantado e não haverá para ele salvação. Nós podemos, quando o Espírito Santo ele faz a presença, podemos apagá-lo? Claro que podemos. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. O incrédulo resiste ao Espírito Santo ao rejeitar a mensagem. O Filho de Deus que voluntariamente não obedece apaga a chama do Espírito Santo que começou a arder nele. Assim, lhe negamos a oportunidade de conduzir a nossa vida. Há tempo de ser amigo do Espírito Santo. É tempo de ser amigo do Espírito Santo. Que oportunidade, né? Deus apresentar-se dentro de você. Você só tem que se arrepender dos seus pecados, da sua vida. Você pode estar na igreja. Você pode estar na igreja. Você tem que se arrepender, reconhecer que precisa de Deus, se converter do seu mau caminho, confessa para Deus e peça perdão. O Espírito Santo, ele deseja nos ungir com a sua presença e poder para dar-nos a vitória sobre a tentação, instruir-nos na palavra de Deus, encher-nos de sabedoria, mas sobretudo anseia ser o nosso companheiro. Você sabe o que é isso? Ninguém te ouve. As pessoas se desprezam, te tratam mal, mas ele está ali. Você sabe o que é isso? Ser companheiro. Cuidar de você. Ele deseja levar-nos à própria presença do Pai. Ele quer cuidar, sarar nossas feridas, nossa falha de caráter. É o Espírito, nosso companheiro. Separe algum tempo, cada dia, e faça amizade com o Espírito. Faça amizade com Ele, falando-lhe em oração e em seguida meditando na palavra do Senhor. Renda-se ao Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo, ele respeita a nossa liberdade de escolha. Ele não força ninguém. Porém, estará sempre muito perto dos que desejarem sua companhia. Dê-lhe um lugar em cada área da sua vida, no lar, no trabalho, na escola. Ele deseja ser seu mais íntimo companheiro e quer ajudá-lo em suas dificuldades. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que aos pais a dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Isso está escrito no livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 50. Então nós devemos ter uma paixão gigantesca por sua presença. Você sabe o que é se sentir amado, ser desejado? Você ser procurado todo momento,
Alguém que se preocupa com sua aparência, se preocupa com sua saúde, é o Espírito Santo. Ele manifesta a sua presença e poder àqueles que anseiam o seu toque em suas vidas. A sede espiritual por ele traz sua unção, como um sifão que conduz um líquido de um recipiente para outro. Muitos estão espiritualmente vazios, com suas vidas áridas e secas. Porém, só os que em verdade estão sedentos de sua presença se encherão até transbordar. Que a nossa oração seja: precioso Espírito Santo, quero conhecer-te mais e mais. Permite-me viver em tua presença. No momento em que ele se manifestar a você, sua vida mudará e se transformará. Ele será seu mais íntimo companheiro. Quando você receber a Shekinah, o batismo da chuva temporã, que não parou de cair, você vai ficar cheio dele, de amor, você vai sentir a presença de Deus na sua vida e você será transformado. Você não vai querer saber de mais nada, só de Cristo, só da presença dele perto de você. Ele vai cuidar de você, ele vai te preencher. A presença de Deus vai aparecer dentro de você, na sua alma, no seu ser. E você vai ficar cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e te proteja. Se é teu desejo, reveja a sua vida. Se converta dos seus maus caminhos. Se arrependa. Confesse esses pecados ao Senhor. E peça para Ele habitar na sua vida e dê glória a Deus. E você vai sentir a presença da Shekinah em sua alma, em você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Vamos fazer uma oração? Santo Espírito, esteja com meu amigo, minha amiga que está agora aqui, terminando esse estudo dessa série de revivamento espiritual. Que o Senhor, Santo Espírito, esteja com esse amigo, com essa amiga. O batize com a tua presença, ó Pai. Eu oro, Senhor, em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você ficou comigo até esse momento e participou desse estudo. Participe de toda a série que eu vou fazer. Estude a palavra de Deus todos os dias, tá bom? E como sempre eu termino o estudo com João 4:24, que diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Fique com Deus. Tchau.